Fala galera, tudo bom com vocês? Vamos começar agora, hoje, as nossas gravações sobre responsabilidade civil. E a nossa primeira aula hoje é Introdução ao Estudo da Responsabilidade Civil. Bom, galera, a responsabilidade civil é um assunto extremamente interessante, muito importante. Por quê? Eu costumo dizer que a responsabilidade civil, na verdade, ela está no dia a dia do brasileiro. Então, vamos começar a nossa aula falando um pouco sobre as noções gerais da responsabilidade civil. Como eu estava dizendo, a responsabilidade civil é uma coisa que está no dia a dia da sociedade. Assim como os contratos, pessoal, a responsabilidade civil, ela está no dia a dia da nossa sociedade, de nós, né? E aí o que acontece, pessoal? Dificilmente, assim como os contratos, dificilmente uma pessoa já não viveu uma situação que pode gerar responsabilidade civil, ou que já viu uma notícia, ou que já viu alguma situação que envolve efetivamente a responsabilidade civil. Veja, se você já viu um acidente de trânsito gera responsabilidade civil. Se você viu um dano causado por a obra de um vizinho seu, responsabilidade civil. Se você comprou um produto com defeito, responsabilidade civil, dentro do direito do consumidor. Se você teve algum problema com a administração pública que te causou prejuízo, também envolve responsabilidade civil. Então vejam, pessoal, que no dia a dia da nossa sociedade, nós vivemos aí situações que trabalham a ideia da responsabilidade civil. Então é um assunto extremamente importante. E assim como é importante, pessoal, também é um assunto que é muito gostoso da gente trabalhar, né? O que a gente tem que considerar, pessoal? Que a responsabilidade civil, na verdade, faz parte de um gênero responsabilidade. Desse gênero, pessoal, se derivam aí 3 espécies de responsabilização: a penal, a civil e a administrativa, que a gente vai comentar daqui um pouquinho, né? Então a gente vai ter essas 3 espécies de responsabilização. Então responsabilidade aqui é gênero, né? No qual nós temos aí 3 espécies. Tecnicamente também a gente tem que relembrar, pessoal, que nós vimos lá nas obrigações que a responsabilidade civil é uma das fontes do direito das obrigações. Fonte de obrigações. A gente tem que relembrar, pessoal, que o direito das obrigações tem 3 fontes. Primeira fonte, o contrato. Segunda fonte, os atos unilaterais. Terceira fonte, o ato ilícito. Ato ilícito, que faz gerar a responsabilidade civil. Então a gente tem que relembrar que as obrigações, então tem 3 fontes. A responsabilidade civil pelo ato ilícito é uma dessas fontes muito importante dentro do direito das obrigações. E assim, pessoal, na verdade, se a gente for analisar dentro da sociedade em si, nós temos essa situação da responsabilização desde muito tempo na sociedade, só que a grande diferença do passado, Império Romano, na Grécia, o povo macedônico, na Babilônia, para cá, é que lá a responsabilização era na pessoa do devedor, era na pessoa do agente ofensor. E agora não, pessoal. Agora a responsabilização é no patrimônio da pessoa, né? Aquela famosa olho por olho, dente por dente, né? Se você provoca um ato ilícito, uma situação onde você retira o braço de uma pessoa, você também vai perder o seu braço, né? Naquela época a responsabilização era assim, hoje não mais. Hoje, a responsabilização, já de algum tempo para cá, a responsabilização é no patrimônio sempre, né, pessoal? Ok? Bom,
Como é que então a gente pode destacar aí o estudo do direito das obrigações aqui? Na verdade, pessoal, o estudo então vai partir do seguinte ponto: estudo da responsabilidade civil. Primeiro, nós vamos estudar esse aspecto introdutório, que envolve aí mais a conceituação, diferenciação de algumas situações dentro da responsabilidade civil. Depois, nós vamos estudar os pressupostos para a configuração da responsabilidade civil. Depois, nós vamos estudar a liquidação do dano, assunto extremamente importante, né? Você saber como é que se liquida o dano. Depois, nós vamos estudar a responsabilidade civil do Estado. Depois, responsabilidade no trânsito. Depois, as excludentes de responsabilidade. E, por fim, a responsabilidade no direito do consumidor. E aí, então, nós fechamos o estudo da responsabilidade civil. Seguindo, então, pessoal, como eu disse para vocês um pouquinho antes, nós temos o gênero responsabilidade. Desse gênero, nós temos, então, 3 espécies: a penal, a civil e a administrativa, certo? Responsabilidade penal, civil e administrativa. Vejam, pessoal, que dentro dessa análise dessas 3 espécies aqui, o que a gente tem que considerar? Primeiro, a responsabilidade penal envolve a análise de crimes tipificados na lei. O interesse que nós temos em discussão aqui, então, pessoal, é o interesse da sociedade. Ou seja, o interesse da sociedade em punir o ofensor de uma norma de direito penal que tipifica aí um certo crime, né? Então, nós temos aí uma norma de direito penal. Um outro ponto importante aqui, pessoal, é que dentro do direito penal, a pena no direito penal sempre tem natureza pessoal e intransmissível. É sempre pessoal e intransmissível. Traduzindo isso, pessoal, a pena no direito penal não passa da pessoa do ofensor. Tanto é que, lá no direito, eu não entendo muito de direito penal não, mas a gente sabe que lá no direito penal, se o ofensor morrer, acabou a pena no direito penal, acabou a penalização. Extingue processo, extingue pena, extingue tudo. Morreu, acabou. Por isso, pessoal e intransmissível. A gente pode dizer que a pena dentro do direito penal não vai atingir jamais terceiros. E por fim, pessoal, essa sanção do direito penal sempre vai envolver aí uma limitação no direito de liberdade. Então veja, pessoal, o encarceramento, limitação extrema do direito de liberdade. Prisão domiciliar, é domiciliar, mas você está sendo limitado aí na sua liberdade de ir e vir. Uma pena restritiva de direitos, está atuando, restringindo direitos relacionados à liberdade. Então veja, pessoal, que o direito penal, a sanção, ela sempre envolve aí uma situação de limitação da liberdade da pessoa, certo? Isso aqui vocês veem no direito penal. O que nós vamos ver é isso aqui, responsabilidade civil. Aqui, pessoal, nós temos violações de normas eminentemente cíveis, que estão dentro do Código Civil, que estão no Código de Defesa do Consumidor, que estão no Código de Trânsito e em outras legislações. O interesse violado aqui, pessoal, é meramente particular. O interesse violado aqui é meramente particular. Não vai interessar para a sociedade, vai interessar apenas e tão somente para as partes. Aqui, pessoal, pode acontecer a nossa responsabilidade civil atingir terceiros. E além disso, pessoal, também pode ser transmitido com a herança em algumas situações.
né? Como assim, professor? A gente vai ver, pessoal, que a responsabilidade civil pode atingir terceiros que não praticaram o ato. Exemplo aqui, artigo 932 do Código Civil, onde nós temos situações de pessoas que não praticaram um ato, mas vão ser atingidas pela responsabilidade civil. Por exemplo, o pai que responde pelos atos do seu filho menor sob o seu poder familiar. Ele é terceiro, mas ele vai responder. E pode ser transmitido com a herança, pessoal. Em algumas situações, quando não envolve direito personalíssimo, se transmite com a herança, principalmente quando o processo já está em andamento. Logicamente que a indenização nessa situação não vai poder ultrapassar os limites da força da herança, mas é transmitido para os herdeiros, diferente do direito penal. E por fim, pessoal, no direito civil, a responsabilidade civil, a sanção sempre vai envolver uma pena de natureza patrimonial. Eu sempre vou ingressar no patrimônio do ofensor. Eu nunca vou atingir a liberdade dele. Tá? Pelo menos não na condenação. Pode até acontecer que lá na execução, para forçar o pagamento da indenização, dentro das normas do Código de Processo Civil, nós tenhamos alguma limitação em relação à liberdade, mas não na condenação civil. Ok? Beleza. E por fim, pessoal, nós temos a responsabilidade administrativa. Aqui nós temos normas, violação de normas de direito público, dentro aí da ordem administrativa. Violação de normas de direito público dentro da ordem administrativa. E normalmente, pessoal, a sanção aqui vai envolver uma multa de natureza administrativa. E aí você pode pensar, mas professor, então aqui essa sanção administrativa, multa e tal, é só para servidor público? Não. Na verdade, pessoal, cremos aí que boa parte das pessoas já foram penalizadas administrativamente, já foram responsabilizados administrativamente. Por exemplo, se você está lá dirigindo o seu carro, você comete uma infração de trânsito e você é multado, multa administrativa. A multa de trânsito é uma multa de natureza administrativa. Se você pratica um dano ambiental e você recebe uma multa, multa administrativa. Se você deixa de pagar um tributo e você recebe uma multa por causa desse não pagamento, multa administrativa. Então veja, pessoal, tudo quanto é tipo de autuação administrativa entra no campo da responsabilização administrativa. Então não é só a responsabilidade do servidor público em si, né, quando ele pratica uma infração administrativa no seu serviço. Né? Envolve outras situações, inclusive situações que nós, né, dentro do nosso dia a dia, podemos cometer e podemos ser responsabilizados administrativamente. O que é importante a gente saber disso tudo aqui, pessoal? O importante da gente saber disso daqui, ó, é que essas três responsabilidades aqui, elas podem ocorrer no mesmo caso, sem configurar bis in idem. O que significa essa expressão bis in idem? Significa você ser penalizado mais de uma vez pela mesma situação. Só que quando a gente fala de bis in idem, ou seja, penalizado mais de uma vez pela mesma situação, a gente tem que acrescentar um plus, na mesma esfera de responsabilização. Então você não pode ser penalizado duas vezes por um crime que você cometeu. Você só pode ser penalizado uma vez, dentro do direito penal. Mas esse crime, se esse crime gerar um prejuízo na esfera civil, aqui você também vai poder ser penalizado. E se esse crime também configurar uma infração administrativa, você também vai poder ser responsabilizado aqui. Então veja, pessoal, eu gosto de usar como exemplo o dano ambiental. Por quê? Porque o dano ambiental é bem fácil você visualizar essas três responsabilidades. No dano ambiental, você pode receber a multa do órgão ambiental, municipal, estadual ou federal. Você vai receber a multa. Se você é um particular ou se você é o representante da empresa, dependendo da gravidade do dano ambiental, você vai responder pelo crime tipificado na lei, se for uma situação tipificada em lei.
Então, além da multa, você vai responder pelo crime e, além disso, se ocorreu dano ao meio ambiente efetivamente, você também vai ser responsabilizado pelo dano ambiental. Então, olhem aí a situação, pessoal. Nós temos o mesmo fato sendo penalizado 3 vezes, só que cada uma em sua esfera. No direito do consumidor, pessoal, isso também pode acontecer. Um crime contra o consumidor pode gerar uma multa administrativa, pode gerar uma responsabilização penal e, se gerou prejuízo para o consumidor, pode gerar também uma indenização de natureza civil. Certo, pessoal? Ok? Então vamos lá, pessoal. Então, compreendidas essas 3 espécies e a diferenciação entre elas, vamos ao conceito de responsabilidade civil. Pessoal, a gente tem que marcar alguns pontos aqui. Primeiro, a responsabilidade civil, ela vai nascer pela violação de um dever legal. Primeiro ponto que a gente tem que marcar. Então, a responsabilidade civil nasce pela violação de um dever legal ou contratual, tá? Primeiro ponto. Segundo ponto que nós temos que marcar aqui. Então, segundo ponto que a gente tem que marcar nesse conceito da responsabilidade civil. Essa violação aqui gerou prejuízo. Então, a gente tem que marcar sempre esses 2 pontos. A violação de um dever legal ou contratual e essa violação gerou um prejuízo. É disso que nasce o conceito da responsabilidade civil. Então, o que é a responsabilidade civil, pessoal? Um conjunto de normas, princípios, em que nós vamos ter aí a regulação de um sistema jurídico que visa proteger a violação de um dever legal ou contratual contra um prejuízo. Traduzindo isso, pessoal, a responsabilidade civil, então, traz para nós a obrigação de indenizar, né, um prejuízo que foi causado em razão da violação de um dever legal ou contratual. Então, pessoal, nós vamos ter aqui, então, a responsabilidade civil como o dever de indenizar o prejuízo causado pela violação de um dever legal ou contratual. Essa, então, é, pessoal, a conceituação da responsabilidade civil que nós temos dentro do direito civil, né? A todo ato que gera um prejuízo, a todo ato ilícito que descumpre um dever legal ou contratual e gera um prejuízo, esse prejuízo deve ser indenizado, né? Então, parte sempre desse suposto. Se eu descumprir um dever, eu tenho a obrigação de indenizar o prejuízo causado pelo descumprimento desse dever, seja legal, seja contratual. E aí, então, pessoal, desse conceito aqui, nasce para nós 2 tipos de responsabilidade civil. A responsabilidade civil contratual e a responsabilidade civil extracontratual, que é o que a gente vai ver agora. Responsabilidade civil contratual. Extracontratual aqui é junto, tá? Ficou parecendo separado aqui. Então vamos lá, pessoal. Responsabilidade civil contratual. Logicamente, pessoal, vai ser aquela que vai nascer da violação de um dever presente num contrato. E a base, pessoal, dessa responsabilidade civil aqui está no artigo 389 e seguintes do Código. A gente destaca aí principalmente o 389, o 392 também. Vamos colocar aqui também os seguintes aqui, a gente pode destacar o artigo 392, que a gente vai ver aqui agora. Artigo 389, pessoal, não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros e atualização monetária, segundo índices oficiais regularmente estabelecidos e honorários de advogado. Então, olhem ali, pessoal, responde o devedor
por perdas e danos. É aonde nasce a responsabilidade civil contratual. E se você olhar lá no artigo 392, ele é bem expresso na questão do contrato. Né? Nos contratos benéficos, responde por simples culpa o contratante, a quem o contrato aproveite, e por dolo aquele a quem não favoreça. Nos contratos onerosos, responde cada uma das partes por culpa, salvo as exceções previstas em lei, né? E aí depois, pessoal, a gente vai ver também os artigos 402 ao 405, também se referem à responsabilidade civil contratual. Salvo as exceções previstas em lei, as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além daquilo que efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar, que a gente fala aqui, pessoal, da questão do dano material e das duas espécies que nós temos de dano material, que depois nós vamos estudar no momento específico da nossa aula. Então, veja, pessoal, esses artigos aqui, eles são considerados aí a base da responsabilidade civil contratual. Então, pessoal, eles partem de um pressuposto, né, do descumprimento de um dever no contrato. Lembrando, pessoal, que sempre quando a gente fala aí da responsabilidade civil, dentro do contrato, aqui nós vamos ter aí a situação da análise da culpa. Vocês viram lá no direito das obrigações, pessoal, que o inadimplemento que gera o dever de indenizar no descumprimento de um contrato sempre vai analisar aí a questão da culpa, que a gente chama de inadimplemento culposo, que é o que o artigo 389 está se referindo. Então, o inadimplemento culposo, né? E ao lado disso, pessoal, nós temos o inadimplemento involuntário, ou seja, aquele inadimplemento sem culpa, pessoal. Esse inadimplemento aqui, né, nos termos do artigo 393, tá, não gera o dever de indenizar. Não gera o dever de indenizar. Sem culpa, não gera o dever de indenizar. Até porque, pessoal, a gente vai estudar que um dos pressupostos, regra da responsabilidade civil, é o elemento culpa. Sem culpa, em regra, não há responsabilidade civil. Só que aqui, pessoal, cuidado, nós temos uma exceção. Qual é a exceção, pessoal? O próprio artigo 393 vai falar, pessoal, que uma exceçãozinha lá vai colocar, salvo o contrário disposto no contrato, ou salvo se o devedor se responsabilizou pelo fortuito. Então veja, pessoal, que aqui no inadimplemento involuntário, nós estamos vendo situações que envolvem caso fortuito e força maior. Mas lá no contrato, pode o contratante se responsabilizar pelo fortuito. Nessa situação, se o contratante se responsabilizou pelo fortuito, pessoal, nós dizemos aí que temos uma responsabilidade objetiva, ou seja, uma responsabilidade sem análise de culpa. Ou seja, o contratante vai responder ainda que não haja culpa no descumprimento, mas vejam que isso é exceção, tem que estar expressamente mencionado no contrato. Tá? Então lá tem que ter uma cláusula no contrato onde o contratante assume a responsabilidade pelo fortuito. Ele assumindo a responsabilidade pelo fortuito, responsabilidade objetiva. E aí ele vai responder independentemente de culpa. Por outro lado, nós temos a responsabilidade civil extracontratual. A gente tem a responsabilidade civil extracontratual. Essa daqui, pessoal, nós temos a violação de um dever legal. A violação de um dever legal, ou seja, um dever que não está num contrato. E a lei, pessoal, as leis em geral estão repletas desse tipo de violação. Desse tipo de violação, não, desse tipo de dever legal, onde todos irrestritamente devem observar.
né? E parte sempre do princípio, pessoal, de que se você provocar o dano a alguém, você é obrigado a indenizar. Então, por exemplo, você está lá dirigindo o seu carro, você desatento, não observa a placa pare, fura a preferencial e bate o seu carro. Você tem o dever legal de respeitar a norma de trânsito. Você desrespeitou a norma de trânsito, ainda que por um descuido, você vai responder. Certo? Vejam, isso é um dever legal. Um outro dever legal que está na lei, pessoal. Você, quando vai fazer uma obra, você não pode causar danos a terceiros, seus vizinhos ou aqueles que passam, que estão na rua. Se você causa um dano a esse vizinho seu, você obrigatoriamente tem o dever de indenizar. A lei fala, você não deve lesionar ninguém, lesão física. Se você provocar lesão física em alguém, você deve indenizar. Então veja, pessoal, que as leis em geral estão repletas de dever legal. E se você descumpre um dever legal e gera um prejuízo, você é obrigado a indenizar. E aí, pessoal, a base disso daqui está no artigo 186 e 187, combinado com artigo 927 do Código Civil, que nós vamos ver agora. Lembrando, pessoal, que esses dois artigos aqui são a base para o ato ilícito. E aqui, pessoal, é a responsabilidade civil pelo ato ilícito. Olha lá, artigo 186, pessoal. Aquele que por ação ou omissão, negligência ou imprudência violar direito de outrem, e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes, que a gente chama de abuso de direito, né? Vamos só colocar aqui, ó, abuso de direito. Então veja, pessoal, que esses dois artigos aqui complementam a tese e a ideia legal do ato ilícito, seja o ato ilícito propriamente dito, aquele que por ação ou omissão, negligência, voluntária negligência ou imprudência, cometer dano e causar prejuízo a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito, artigo 186. E o artigo 187, que trata do abuso de direito, ou seja, quando no exercício do seu direito, você extrapola os fins econômicos, sociais, de boa-fé ou de costumes desse direito. E aí você vai lá para o artigo 927, e ele vai falar o seguinte: aquele que por ato ilícito, artigo 186 e 187, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Então veja, pessoal, o que o artigo aqui vai falar para nós? Ele vai trazer a seguinte ideia: se você comete um ato ilícito e causa dano, você é obrigado a indenizar. Então não interessa, pessoal, qual o dever você violou. Se você causou prejuízo, vejam que tem que ter o prejuízo, se você tem o prejuízo, você é obrigado a indenizar. Então você violou um dever legal, causou prejuízo, você é obrigado a indenizar. Ok, pessoal? Mas veja, pessoal, que um ponto importante que a gente tem que considerar aqui é que a base da responsabilidade civil, em regra, é a teoria do ato ilícito. E aí vem uma pergunta, pessoal: é possível nós termos aí a responsabilização por um ato lícito, mas que causou prejuízo? Teoria da responsabilização civil pelo ato lícito. Sim, pessoal, em algumas situações é possível isso acontecer. A gente visualiza isso bastante na esfera administrativa. Às vezes, alguns atos administrativos são lícitos, mas podem causar prejuízos no plano particular da pessoa. E um exemplo perfeito para essa situação, pessoal, é a construção de um presídio. O que acontece, pessoal? A administração pública precisa construir estabelecimentos penitenciários. E ela vai lá e constrói um estabelecimento penitenciário em uma determinada localidade.
Vejam que a construção é uma atividade lícita, perfeito. Mas o que acontece, pessoal? A hora que a administração pública construiu esse presídio, esse estabelecimento penal, o que aconteceu com as propriedades vizinhas? Tiveram uma forte desvalorização mercadológica. E isso é um prejuízo. Então veja, pessoal, que em algumas situações o ato lícito também pode causar prejuízos. Logicamente que não é em todas as situações que esse ato lícito esse prejuízo será indenizado. Mas em algumas situações a jurisprudência tem admitido a indenização, por exemplo, nessa situação aí do presídio. Então é possível nessa situação nós termos aí a indenização pela desvalorização da propriedade que nós tivemos aí, tá?